Olá, que seu dia e sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai fazer uma exploração profunda num conceito que molda a visão de mundo de milhões de pessoas. O reino de Deus. Um conceito central, né? Exatamente. A nossa fonte para essa análise vai ser o capítulo 8 do livro Teologia Sistemática, do Rodman Williams. A ideia é entender como esse conceito não é só uma ideia religiosa, mas um padrão, assim, que define o movimento da história toda, sabe? Uhum. Desde a criação até o seu fim. Bom, vamos analisar isso. E o ponto de partida já é fascinante, porque ele apresenta uma tensão. O reino de Deus é descrito como algo que, já existe, é um fato eterno, universal. Como diz o Salmo, o Senhor reina, ponto. Certo, algo que já é. Isso. Mas, ao mesmo tempo, é algo pelo qual se deve orar, como Jesus ensinou. Venha o teu reino. Então, como pode ser as duas coisas? É essa dinâmica do já e ainda não que a gente vai tentar desvendar hoje. Ótimo, então vamos começar do começo. A primeira fase dessa história, segundo o autor, é a preparação. E isso lá no Antigo Testamento. E, embora a expressão reino de Deus não apareça com todas as letras, a ideia já estava lá. Com certeza. A ideia era que Israel fosse uma nação teocrática, vivendo sob o governo direto de Deus. Só que não era tão simples assim, né? Não mesmo. Havia uma condição fundamental nisso tudo. Em Êxodo 19, a promessa era, e isso é crucial: se me obedecerem fielmente, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, era um convite condicional. Exato. E o texto do Williams é bem claro em apontar que, na prática, isso não se concretizou. O coração de Israel foi rebelde, né? E aí que a coisa muda de foco. A esperança passa a ser por uma renovação, mais interna, e pela vinda de uma figura prometida. O Messias. Isso, o Messias. Uma das profecias mais conhecidas, a de Isaías, fala disso, né? Um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. E o Antigo Testamento termina basicamente nessa espera, nessa grande expectativa. Certo. O que nos leva para a segunda fase. E aqui a coisa fica muito interessante. A fase do estabelecimento, que começa com o Novo Testamento. Uhum. O anjo anuncia a Maria que o filho dela, Jesus, receberia um reino que jamais teria fim. Ele não seria apenas rei, mas também Salvador. E a primeira declaração pública de Jesus, que o Evangelho de Marcos registra, é bombástica. Qual é? Ele diz: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A promessa estava se cumprindo ali. Mas de uma forma que ninguém esperava. Certo? Essa é a chave de tudo. O reino que Jesus estabeleceu era radicalmente diferente do que o povo esperava. A expectativa judaica era de um reino político, nacional, que ia expulsar os romanos. E o que ele entrega é outra coisa. Completamente. No Sermão do Monte, Jesus afirma que o reino pertence aos pobres em espírito, e ele exige uma justiça superior ao dos fariseus. Uma justiça que não é só de aparência, né? Não, é uma justiça interna, do coração. E ele vai ainda mais fundo. Na conversa com o Nicodemos, ele diz algo que para a época era chocante. O famoso nascer de novo. Exato. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso colocava todo mundo, judeus e não judeus, no mesmo patamar. A entrada no reino não era mais por herança, por sangue. Não, era por uma transformação radical, pessoal. E como a nação de Israel, em sua maioria, rejeitou essa mensagem, o autor aponta para aquela declaração forte de Jesus. Qual delas? A de que o reino seria tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Nossa. E a crucificação, que parecia a derrota, na verdade abriu o caminho para esse novo povo. O texto ressalta que com a morte e ressurreição,
Jesus derrotou o domínio das trevas e, como diz Paulo, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, esse reino, ele não é um lugar físico, um território. Jesus diz a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Pois é, e o autor explica que isso não significa que seja algo etéreo, sabe? Desconectado da realidade. Significa o quê, então? Significa que a sua origem é superior, é do alto. E justamente por isso ele afeta todas as relações humanas aqui embaixo. Entendi. Isso nos leva à fase atual, então. O reino foi estabelecido, mas ele ainda não está na sua forma final, na sua forma consumada. Exatamente. E o autor usa as parábolas de Jesus para ilustrar como ele cresce hoje. Quais, por exemplo? Bom, tem a parábola do grão de mostarda, que começa pequeno e se torna uma árvore enorme. Isso representaria o crescimento externo, visível, do reino no mundo. Certo. E tem a parábola do fermento, que uma mulher mistura na massa e ele leva e dá tudo por dentro. Isso simbolizaria o crescimento interno, invisível, na vida das pessoas e na sociedade. Interessante essa dualidade. Um crescimento para fora e um para dentro. Uhum. Outro ponto crucial é que o reino nessa fase atual, ele é uma realidade meio escondida. Como assim? Quando os fariseus perguntaram quando o reino viria, Jesus respondeu que ele não vem de modo visível, porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês. Isso. E essa tradução é fundamental. Dentro de vocês aponta para uma realidade espiritual, interna. É uma transformação pessoal. E por ser assim, por ser algo que cresce no meio do mundo como ele é, também existe uma mistura, né? Exatamente. E aí o autor menciona outras duas parábolas, a do trigo e do joio e a da rede de pesca. Certo, onde o bem e o mal convivem. Isso. Em ambas, o bem e o mal estão juntos dentro da esfera do reino, e a separação definitiva só vai acontecer no fim desta era. Então a gente vive nesse tempo da mistura. Vivemos nesse tempo. E essa é a ponte para a última fase, a conclusão. O livro do Apocalipse anuncia o momento em que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. O fim de toda oposição. O fim de toda oposição. Quando o último inimigo, que é a morte, for destruído, a consumação final, segundo o apóstolo Paulo, é quando Deus será tudo em todos. Uma realidade que, como o texto diz, transcende a nossa imaginação. Transcende completamente. Então, para a gente amarrar tudo isso, passamos pela preparação, pelo estabelecimento radical com Jesus e pela conclusão futura do reino de Deus. Pela análise do Rodman Williams, fica claro que não se trata apenas de ir para o céu depois que morrer. De forma alguma. É sobre um governo divino que já atua na história, já atua no coração das pessoas e que caminha para uma manifestação plena final. E o texto nos deixa com uma reflexão muito importante, eu acho. Se o reino de Deus é descrito agora, no presente, como sendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e se ele já é essa realidade presente e interna que deve produzir frutos, fica a pergunta, né? Qual? Como que a manifestação ativa dessas qualidades no nosso dia a dia poderia começar a transformar as estruturas do reino do mundo aqui ao nosso redor, mesmo antes daquela consumação final? Um pensamento para a gente levar conosco, então. E para quem se interessou por essa análise, teremos um novo encontro para explorar outro trecho deste mesmo livro. Com certeza. Que Deus abençoe a todos